Olá, gente! Meu nome é Juliana, eu apresentei o primeiro episódio do Tá no Gene. Estou voltando aqui no 6º episódio. Hoje temos uma convidada internacional, viu, Bianca? Não, Hoje está muito especial. E hoje a gente vai entrevistar a doutora Tiziana De Francesco. Olá, doutora, é um prazer. Meu nome é Bianca, é um prazer ter a senhora aqui hoje com a gente. Assim, foi uma entrevista muito esperada mesmo. Estávamos todos ansiosos por esse momento. Muito obrigada, gente, pelo convite. E antes de tudo, eu queria parabenizar vocês pela iniciativa. A gente sabe, eu sei, né, passei na pele que faculdade de medicina não é fácil, é corrido. Então, parabéns pela iniciativa e de estar fazendo algo a mais, né? Sempre bom fazer algo a mais. É uma alegria imensa, doutora Tiziana. Esse projeto é um projeto que foi muito sonhado, que é muito trabalhado, é um grande esforço fazer esse projeto e ainda bem que está gerando frutos. E os frutos é trazer pessoas importantes como a senhora aqui pro projeto. Muito obrigada, gente, pelo convite. Pronto. E para iniciar, doutora Tiziana, a gente quer aproveitar que esse é um projeto de estudantes de medicina e quer saber um pouco da sua trajetória, como foi a escolha para a medicina, como foi escolher a oftalmologia. Perfeito. Então, eu venho de família de médico, não de família de médico, né? Mas minha mãe é médica, oftalmologista. Então, para mim foi uma escolha muito natural. Minha mãe sempre falou, minha mãe me deixava muito à vontade, né? Ela falava, minha filha, você pode escolher entre o olho direito e o olho esquerdo. Fique à vontade. Ela falava isso para mim e para o meu irmão. Então, quando eu comecei medicina, eu já pensava em oftalmologia. Mas uma coisa que eu tentei colocar na minha cabeça foi, como eu já praticamente sei que eu quero medicina, durante a faculdade toda eu vou tentar ficar bem aberta para aprender todas as especialidades e ver se realmente é isso. Então, eu acredito que a grande influência para eu escolher a medicina e a oftalmologia foi minha mãe. E eu acho que algo muito importante foi a maneira que ela me influenciou positivamente. Porque às vezes filhos de pais médicos, eles têm uma influência negativa da medicina porque a medicina rouba os pais, né? Nem que não queira, a gente é muito envolvido ali com o trabalho e às vezes os filhos sentem que os pais não estão presentes. Mas eu não senti isso. Eu senti minha mãe sempre muito presente. E mesmo assim, a gente pequenininho levava a gente para congresso, levava a gente para a clínica dela. Eu lembro que nas férias eu ia trabalhar lá no balcão da recepção da clínica para a gente já ir sentindo. Então, acho que foi uma influência assim, muito natural para mim. E, doutora, assim, qual foi o start, apesar da influência da sua mãe, né? Qual foi o start, assim, não, realmente é oftalmo, eu gosto disso, é isso que eu quero? Então, eu tenho uma personalidade muito resolutiva. E a oftalmologia, ela é uma das especialidades que é muito resolutiva. E eu também amo cirurgia. Eu brigo assim, eu acredito que eu tenho a minha personalidade de cirurgião. Cirurgião gosta de resolver, gosta de botar a mão na massa, objetivo. E na oftalmologia, eu tenho esse privilégio de tanto clinicar, né? Eu tenho meu consultório, conversar com meus pacientes e ter aquele contato ali mais humano com o paciente, como eu tenho a oportunidade de ter ali um turno cirúrgico, que eu estou ali o dia inteiro operando, e turno de laser. Então, a variedade, a falta de... A gente ter essa variedade de diferença de abordagem com o paciente, tanto cirúrgica, quanto laser, quanto clínica, isso para mim foi uma coisa que me agradou muito. Doutora, e a senhora tem um currículo digno de aplausos, diga-se de passagem, assim, como diriam os outros, invejável, assim... E é uma inspiração pra gente, é uma meta. E vi aqui que a senhora é formada pela Cristos. Sim. Fez residência no Leire Andrade, fez um fellow na Universidade Estadual de Campinas, certo? E foi a única brasileira a ter a oportunidade de fazer um fellow no Canadá com o Dr. Irka Med, né? Aiker Med. Sim. Certo. Uhum. E aí a gente tá curioso para saber como foi chegar nessa trajetória. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre como foi até chegar lá, os desafios. Sim. Então, eu decidi fazer oftalmologia aqui em Fortaleza, né? Sempre, na verdade, foi a minha escolha inicial. Fiz oftalmologia no hospital de referência aqui do Nordeste, né? Que é o Hospital de Olhos Leiria de Andrade. E fui muito feliz na residência, foi muito bom. Mas uma coisa que eu sempre tive em mim, e eu influencio muito os meus estudantes, eu tenho residentes hoje em dia e fellows, e eu influencio muito, é você tentar fazer o máximo possível da sua formação em lugares diferentes.
Por quê? Porque te dá abordagens diferentes, formas de ver as coisas diferentes, né? Então, eu fiz a residência aqui em Fortaleza. Depois disso, eu quis tentar fazer uma residência num local muito conceituado aqui do Brasil. Aliás, o fellowship, né, em glaucoma, num local muito conceituado aqui no Brasil, que é a Unicamp. A Unicamp é um centro, né, é muito reconhecido, né, uma das maiores universidades da Latinoamérica. E fiz o meu primeiro fellow de glaucoma com um professor que é muito bem conceituado, o Dr. Vital Paulino Costa, e que foi um fellow que realmente me abriu os olhos, né? Me abriu os olhos que eu podia muito mais do que o que eu estava ali, do que os meus objetivos ali daquele momento. E eu lembro que uma vez eu fui para um congresso de glaucoma, daí a importância de vocês irem para congressos, para vocês serem influenciados, não só para aprender ali a medicina. E eu estava assistindo uma aula de um canadense, que é justamente o Dr. Ike Ahmed, e me encantou a maneira diferente que ele tratava o glaucoma. O glaucoma é uma doença crônica, é a principal causa de cegueira irreversível no mundo inteiro. E por muitos anos ele foi tratado, o médico ele tinha uma abordagem passiva. Quase que a gente observava o paciente ali perdendo campo de visão e só depois ia intervir naquela doença. E esse médico do Canadá, o Dr. Ike, ele tinha uma abordagem diferente, intervencional. Então, ele defendia você intervir na doença antes do paciente progredir, tentar fazer laser, colocar, por exemplo, stent para dar uma qualidade de vida melhor para o paciente. E eu falei, é isso que eu quero. Eu quero também ter essa abordagem nova, né? Tratar o glaucoma de forma também microinvasiva. E aí eu me inscrevi nessa seleção para fazer o fellowship no Canadá, que nunca um brasileiro tinha passado, então eu achei que fosse praticamente impossível, mas eu pensei, não, eu já tenho, então eu vou tentar, pelo menos. Antes de ser aprovada, eu fiz um estágio lá para eles me conhecerem, tudo, teve todo um processo de seleção, e para minha surpresa, eu fui aprovada. Eram quase 150 candidatos para 3 vagas, candidatos do mundo inteiro, muito bem preparados, e eu tive a honra de ser escolhida. Eu passei 1 ano e meio no Canadá. Nesse fellowship, tanto a gente fazia muita cirurgia, muito laser, atendia paciente, porque tem 2 tipos diferentes de fellowships. Que é até interessante para vocês saberem. Tem o fellow de pesquisa, que você vai só para fazer pesquisa, que você não atende paciente, e tem o que você clinica, que você opera, como a gente faz aqui no Brasil. Doutora, eu quero... A nossa meta, né, Ju? É admirável. Nossa, admirável. Assim, qual é a sugestão que a senhora dá pra gente conseguir caminhar, sabe? Pra ter o nosso currículo mais, assim, incrementado, uma coisa mais trabalhada. Como, assim, a senhora explicou que assistindo o congresso se encantou. Quais são os outros passos que a senhora acha importante para a nossa carreira de medicina? Eu acredito que é sempre você buscar o algo a mais, né? Então, você ir para sua aula ali na faculdade de medicina, você chegar em casa e estudar, teoricamente você está fazendo sua obrigação, né? Nem todo mundo faz, mas teoricamente é sua obrigação. O que é o algo a mais? É você, eu vou estar aqui envolvida num projeto de pesquisa, eu vou começar uma iniciação científica, eu vou fazer uma monitoria. É o algo a mais. Às vezes, até mesmo, o que eu via muito lá no Canadá e que me chamava muito a atenção é como que os estudantes de medicina são envolvidos em projetos fora da faculdade. Então, eu lembro que eles iam acompanhar a gente, eles coletavam dados, iam lá para a clínica de oftalmologia, algo que eles nem precisariam estar fazendo. Então, eu acho que esse algo a mais é o que diferencia as pessoas. As pessoas que têm muito sucesso, geralmente não é porque são gênios, assim, é porque elas fizeram algo a mais, elas tiveram perseverança, né? Então, seria isso que eu diria. Sim. Doutora, é inspirador, porque às vezes na medicina a gente tem momentos difíceis, todo mundo... Eu acho que é algo que é comum em todo estudante da medicina, ter um momento ali difícil, que acha que não é bom o suficiente, enfim, eu acho que isso é algo que todo estudante de medicina já sentiu. Então, é muito bom ter alguém para falar um pouco sobre como superou tudo isso. E, recentemente, a senhora saiu na Power List entre as 10 estrelas em ascensão dentro da oftalmologia. Como a senhora se sente com esse reconhecimento? Então, quando eu recebi esse e-mail, eu achei que fosse praticamente um trote, né? Eu olhei assim, não é possível, não acredito que sou eu. Então, esse site, né, que é o The Ophthalmologist, eles
todo ano eles nomeiam oftalmologistas, que são os oftalmologistas de mais renome mundialmente. E geralmente nessa lista, a maioria, digamos que 90% vão ser americanos, né? E tem uma lista que eles fizeram, a lista de Rising Stars, né? Estrelas em ascensão, que são os oftalmologistas mais influentes, mas de uma geração mais jovem, que é essa lista que eu tô. Então, quando eles me contactaram, o que eles mencionaram bastante é que eles estavam muito impressionados com o meu impacto na área de pesquisa, tá? Então, acredito que tenha sido o que chamou a atenção. Porque desde que eu terminei a minha formação do Canadá, cada vez mais eu estou muito envolvida em pesquisa na área cirúrgica, principalmente na área de cirurgias microinvasivas. E você começa ali a trabalhar e fazer as publicações, e aí seu nome começa a sair nas revistas, nos jornais, né? Os papers começam a ser publicados e acaba que chamando a atenção. Mas eu fiquei assim, eu não sei nem se eu mereço, mas eu fiquei muito feliz mesmo. Não foi algo que eu esperei, na verdade. Merece. Merece. Sim. Doutora, e assim, falando um pouco da sua especialidade, você até citou das cirurgias microinvasivas, né? Que lá no Instagram você coloca como MIGS, né? Isso, MIGS. E a senhora quer falar um pouquinho como é que funciona, como é que é a relação da MIGS com o glaucoma, assim, os benefícios e tal. Sim. Então, antigamente, quando o paciente tinha glaucoma, ele tinha 2 opções de tratamento. A primeira opção era colírio, tá? Que colírio, na maioria dos casos, é suficiente, baixa a pressão. E a outra opção que o paciente tinha eram as cirurgias de glaucoma tradicionais, que são cirurgias que baixam bastante a pressão, mas são cirurgias agressivas, tá? Então, isso era antigamente. E a questão do colírio, tem o custo do colírio, só para você ter uma noção, tem colírio de glaucoma que custa R$200. Você imagina um paciente que recebe um salário mínimo, às vezes usa 4 colírios. É muito pesado, né? E além do custo, tem os efeitos adversos ali para a superfície ocular. O paciente que usa glaucoma geralmente tem um olho muito... que usa colírios de glaucoma tem um olho muito vermelho, olho fundo. Então, essas cirurgias microinvasivas de glaucoma, elas vieram não foi para substituir nem os colírios, nem as cirurgias de glaucoma tradicionais, mas elas vieram para preencher um gap, como se fosse um espaço ali que não estava preenchido entre os dois, tá? E eu gosto muito de comparar com a cirurgia cardíaca. Quando o paciente vai precisar de uma cirurgia cardíaca, teve um infarto, tem 2 opções, né? Ou você abre o peito e faz uma revascularização do miocárdio, ou você pode colocar um stent. Então, essa cirurgia que abre o peito eu comparo com as cirurgias de glaucoma tradicionais, e o stent eu comparo com as cirurgias de glaucoma microinvasivas. Então, o corte tudo é menor, a cicatrização é uma cicatrização melhor. Claro que nem tudo são flores. Então, quando você faz uma cirurgia microinvasiva, você não vai ter a mesma redução pressórica de uma cirurgia agressiva. Então, se eu pudesse indicar uma cirurgia microinvasiva para todos os pacientes, eu indicaria, né? Eu tentaria evitar as cirurgias de glaucoma tradicional. Porém, isso não é possível. Tem alguns pacientes que eles vêm para mim querendo, por exemplo, fazer uma cirurgia menos invasiva e eu falo, não, para você já não é uma boa opção. Para você já tem um glaucoma mais avançado, a gente precisa das cirurgias de glaucoma tradicional. Então, o que eu falo? As cirurgias microinvasivas, elas não são a salvação do glaucoma, elas vieram para somar. Exatamente. As cirurgias tradicionais seriam... Assim, eu não sei se é a iridectomia... Não, é a trabeculectomia. Basicamente, com a trabeculectomia, você vai criar uma rota nova. Um ralo novo para o olho, para a água do olho escorrer, tá? Com essas cirurgias microinvasivas, você vai fazer com que o ralo do olho natural funcione. Por isso que é menos agressivo, entendeu? Que é uma rota que já é fisiológica, já é do seu organismo, já é natural do seu organismo ter ela. Sim. Ah, é legal. Talvez vocês até sejam oftalmologistas glaucomatólogas no futuro. Pode ser que eu influencie, né? Sim. Particularmente, eu nunca pensei. Eu já paguei a oftalmo, não foi muito... Eu gosto muito de cirurgia, igual a senhora, mas não foi bem essa área, não. Às vezes é até a exposição que você tem naquele período, né? Porque é uma exposição muito curta que vocês têm. Fato. A gente não viu nenhuma cirurgia. Eu tenho uma prima que ela, desde que entrou na faculdade, ela quer ser dermatologista, eu falo, peraí, calma. Você gosta dos procedimentos de dermatologia? Gosta. Você gosta de estética? Gosta. Depois pensa em oftalmologia e pensa em fazer plástico ocular, né? Vem pra minha área. Então ela já tá tentando influenciar. Sim. Isso mesmo. Doutora, e o glaucoma?
ele tem relação com a hereditariedade? É genético? É adquirido? Sim, então o glaucoma, ele tem um cunho genético muito importante, né? Então, toda vez que eu examino, quando vem um paciente no meu consultório de rotina, ou então mesmo um paciente que tem uma suspeita de glaucoma, uma das principais perguntas é: você tem alguém na família com glaucoma? E se sim, eu também pergunto: essa pessoa chegou a perder visão? Porque quando o familiar chegou a perder visão, ainda é um histórico mais forte, tá? Então, filhos de pacientes que tiveram glaucoma, ou então irmãos de pacientes que tiveram glaucoma, esse paciente ele tem que ir todo ano ao oftalmologista, medir pressão, fazer o exame do fundo de olho, ver o nervo do olho, né? Então, com certeza, e é como a gente vai rastreando. Eu sempre falo que a gente tem que fazer uma busca ativa, né? Não é esperar o paciente sentir alguma coisa. Se a gente for esperar o paciente sentir uma coisa, ele já perdeu ali 50% da visão, né? Então, é uma busca ativa mesmo, na doença. Então, assim, o glaucoma é como se fosse uma condição temporária, porque quando fala assim, um familiar seu teve glaucoma, quer dizer, não, eu digo consegue... não, ela não tem cura, né? O glaucoma é uma doença crônica que ela tem controle, igual a hipertensão arterial. Geralmente, a hipertensão arterial, o paciente não vai deixar de ter hipertensão arterial, ele vai tratar sempre, né? Sim. A senhora já pegou algum caso de glaucoma congênito? Já chegou a ver? Sim, com certeza. O meu foco não é glaucoma congênito, né? Tem especialistas em glaucoma que tem um foco em glaucoma congênito em crianças. Não é o meu foco, mas durante a minha especialização em glaucoma, eu fiz várias cirurgias em criança, dá dó, né? Porque são pacientes que são bebezinhos, né? Então, no Canadá, eu não tive tanta essa exposição, mas na Unicamp vinha um bebezinho pequenininho. E é difícil, você imagina que toda vez que você opera o paciente, para você medir a pressão do paciente, ele tem que cooperar. Um bebezinho não vai cooperar para você medir a pressão. Então, você imagina sedar o bebê todas as vezes que você vai examinar, né? É desafiador. Sim, com certeza. E qual é, assim, o maior desafio no tratamento do glaucoma e na sua área da MIGS? Assim, o que a senhora acha que é o mais desafiador? Eu acho que o maior desafio hoje em dia na parte de cirurgia é a gente encontrar uma cirurgia que é eficaz em baixar a pressão intraocular e segura. Porque no glaucoma, quando a gente aumenta a eficácia, ou seja, a gente aumenta o poder de baixar a pressão, a gente reduz a segurança da cirurgia. E quando a gente aumenta a segurança da cirurgia, a gente reduz a eficácia. Então, isso é um grande desafio para a gente. E outro grande desafio no glaucoma, nas cirurgias de glaucoma, é a cicatrização. Todas as cirurgias que a gente faz, a gente quer que o paciente cicatrize, né? Geralmente é óbvio você esperar isso. Mas no glaucoma não, a gente não quer que o paciente cicatrize muito. Tá? A gente quer que ele quase não cicatrize para não fechar a cirurgia. É o oposto de tudo que a gente vê na medicina. Sim. Tá? Então, um dos grandes desafios. Entupir como canal, se fosse né? o canal, exato. Sim. Exato. Doutora, e o que significa um glaucoma de ângulo aberto e fechado? Eu tento explicar de uma forma bem, assim, simples para o meu paciente, né? Então, você imagina que você tem um ralo do olho, como se fosse um ralo de uma pia. O glaucoma de ângulo aberto, o ralo está aberto, mas ele não está funcionando direito, mas ele é aberto, tá? Pode ser que tenham partículas ali naquele ralo que esteja entupindo um pouco, mas ele é aberto. O glaucoma de ângulo fechado é como se fosse um cano totalmente colapsado. Então, ele não tem como nem quase passar ali água por ali. E o glaucoma de ângulo fechado, apesar de que ele é menos frequente do que o glaucoma de ângulo aberto, ele é responsável por quase a mesma quantidade de cegueira do que o glaucoma de ângulo aberto, porque ele vem muito agressivo. Ele vem, até interessante para vocês saberem, que vocês vão dar plantões aí em emergência, o paciente, ele às vezes vem para emergência com uma dor muito forte na cabeça, nem sempre é uma dor no olho, com vontade de vomitar, e com náusea. E isso muitas vezes é uma crise de glaucoma e que a gente vê bastante sendo confundido com enxaqueca, né? Tem paciente meu que por meses foi tratado como enxaqueca e depois descobriu que era uma crise de glaucoma. E quando o paciente está em crise de glaucoma, tempo é ouro. Você tem que tratar para ontem, que é uma urgência oftalmológica. Ele pode perder a visão em dias. E assim, o que é que pode fazer para prevenir o glaucoma? Porque a minha mãe, por exemplo, ela teve uma crise de ângulo fechado, certo? Não acredito, tá? Foi. E aí ela fez a iridectomia. E foi por isso que eu fiquei...
Tá, mas a iridectomia é pra prevenir, porque assim, não foi diagnosticado o glaucoma, foi diagnosticado o ângulo fechado. Sim. Aí eu fiquei meio confusa, sabe? Isso é uma predisposição pro glaucoma? A iridectomia vai reduzir? Como que funciona essa parte? Tem alguns pacientes que têm o ângulo fechado, mas não tem a pressão do olho aumentada. Então, esses pacientes, o laser, que é a iridotomia, vai agir de forma profilática, para prevenir que o paciente feche o ângulo e desenvolva o glaucoma. Mas tem pacientes que já chegam para mim em crise já com o ângulo totalmente fechado. Esse paciente, com dor, com o olho muito vermelho, esse paciente o laser vai tratar, né? Nem sempre o laser vai ser o suficiente para esse paciente, mas aí no caso seria tratando. Aí quando não é laser, faz a cirurgia micro... Cirurgia, ou microinvasiva, ou então, ou uma cirurgia maior. No seu caso, você tem que fazer consulta todo ano com um oftalmologista, já que sua mãe teve esse histórico. É verdade. Né? Eu vou, mas esse ano não fui ainda, não. Vamos marcar a consulta agora. Já quero. Clínica de Olhos da Francesca. Já vai marcar com o melhor. É mesmo? Estamos aí bem acompanhadas. Doutora, e voltando um pouco para a sua especialização, porque eu acho que é assim um assunto que todo mundo queria saber, tanto dentro da liga, todo mundo que eu chegava para conversar da nossa próxima entrevistada queria saber. Como foi lá no Canadá o seu desenvolvimento, como era a convivência, o tanto que você trouxe de bagagem? Então, né, falando dessa parte de experiência no Canadá, eu diria que foi o ano da minha vida que eu mais cresci profissionalmente e pessoalmente, e de forma de crescimento pessoal mesmo, sabe? Porque você imagina você chegar num país novo, com a cultura diferente, né? Hábitos diferentes, apesar de que a gente acha que a medicina é a mesma em todos os países, não é, né? Eu falava inglês bem, mas quando você vai trabalhar, você precisa de um inglês fluente, né? Então, você imagina você passar o dia trabalhando, você chega em casa cansado, mas quando você passa o dia trabalhando em inglês, você chega em casa mais cansado ainda. Então, tudo que uma pessoa que tem o inglês como língua primária faria em 10 minutos, provavelmente para mim eu levava o dobro para fazer uma apresentação. A minha primeira aula em inglês, eu falei, meu Deus, como que eu vou dar essa aula? Eu nunca tinha dado uma aula em inglês, né? Às vezes a gente dá uma aula em português, já fica mais ansioso, mais nervoso. Você imagina você dar uma aula no idioma que não é a sua língua mãe, né? Então, foi um dos desafios. O outro desafio foi lidar com a forma diferente. A gente aqui no Brasil, a gente é muito mais caloroso, né? Eu tenho pacientes dos Estados Unidos, da Europa, e toda vez que eles vêm, eles comentam. Hoje mesmo eu atendi uma paciente muito querida, que eu fiz uma paciente com glaucoma, que eu fiz um laser, e ela mora na Suíça. Ela passa metade do ano aqui e metade na Suíça. Então, quando ela tá aqui, ela vem comigo. E ela falou, doutora, como que é diferente, né? A abordagem do médico lá e a abordagem do médico aqui, a gente é muito caloroso, né? Então, a nossa consulta é mais demorada, a gente conversa mais. Isso foi uma coisa que eu senti. Lá, eles são mais frios. E eu acredito que um dos desafios também é estar de frente com alta tecnologia, né? Que é maravilhoso, mas você tem que se adaptar, você tem que aprender. Então, é muita informação nova. Então, foi um ano de muito desafio. Você estava comentando que, às vezes, na nossa jornada da medicina, a gente se pergunta, né? Será que eu fui feito para isso mesmo? E eu lembro que teve um dia que eu até mandei mensagem para amiga, falei para uma amiga minha, será que eu fui feita para isso mesmo? E ela falou, claro que você foi feita para isso mesmo, você ama isso, tá no seu gênero, você tem que ser, nossa, você quer isso. Eu falei, né? Mas assim, tem momentos de desafios, né? A rotina, né? O cansaço. Às vezes eu lembro que eu escolhi, não para ser tão dramático, mas eu escolhi entre comer e dormir. Não vou dormir. Então, era bem puxado lá. Doutora, e tem alguma coisa que a senhora ainda almeja? Tipo assim, eu ainda quero alcançar mais coisa, eu quero alcançar isso em específico? Muitas. Acho que eu tô no começo, assim, né? Faz 4 anos que eu voltei do Canadá. Então, eu acredito que eu já tenho conquistado muitas coisas que eu nem esperava que eu fosse conquistar na vida, pra falar a verdade. Os meus objetivos foram acontecendo. Eu nunca tinha traçado esses objetivos assim. Foram naturalmente acontecendo, mas uma das coisas que eu quero muito é desenvolver cada vez mais essa área de pesquisa, né? Isso é uma das coisas. E outro ponto também que é algo que sempre que é um dos objetivos que eu tento praticar ali todo dia é ter cada vez as mulheres em posições de destaque, tá? Então não é incomum que eu estou num congresso, numa banca de discussão de cirurgia que tem 10 cirurgiões e tem uma mulher, e muitas vezes essa mulher sou eu, e eu penso, tem tantas mulheres boas também, por que elas não estão aqui,
sabe? Então, eu acredito que é um dos meus desafios, assim, de vida também, ter essas mulheres sempre ocupando posições de destaque. Doutora, e dentro da sua área, o que a senhora mais gosta, que a senhora ama da oftalmologia? Cirurgia, com certeza. O dia que eu vou operar, pra mim, eu chego no centro cirúrgico, eu boto minha música. Dependendo do paciente, eu vou mudando o estilo da música. E eu amo ali eu tô conectada comigo mesma, é quase uma meditação. Sim. E eu esqueço do mundo lá fora e eu amo. Eu sou especialista em glaucoma e catarata, né? E eu, muitas vezes eu divido o centro cirúrgico com meu irmão. Segunda mesmo a gente fez o dia inteiro de catarata, muita cirurgia de catarata. E assim, para algumas pessoas é cansativo, né? Mas é muito prazeroso também. E Sim. principalmente ver o resultado dos pacientes ali felizes. Pacientes que vieram para você que não enxergava a luz só. E vem no outro dia emocionado, vendo as letrinhas pequenininhas, assim, é emocionante mesmo. Não dá pra gente parar de se emocionar com isso. Acredito. Falando um pouco, assim, da catarata. A catarata tem relação com glaucoma? Então, a catarata, ela pode ser uma das causas de glaucoma, de ângulo fechado. Tanto que alguns pacientes, a gente indica a cirurgia de catarata para tratar o glaucoma. Porque é como se... Você imagina que o nosso olho é uma bolinha, né? Então, a catarata ela vai crescendo, e ela tem que crescer para algum lado. E nos lados, geralmente, tá o ralo do olho. E aí vai ali esmagando ali o ralo do olho. Pressionando. E agora a gente vai para um quadro aqui no podcast. Assim, é uma brincadeira só para descontrair mesmo, para tirar um pouco a risada, né, Bianca? E aí vamos ver se a Tice vai... Vamos ver se a Tice vai sair daqui com um saldo um pouquinho maior do que já chegou, viu? Vamos ver. Doutora, é assim, a senhora vai escolher entre R$2 ou a outra opção, certo? Então a gente vai iniciar perguntando. Porque a gente sabe que tá muito na moda esse negócio de extensão de cílios. Tem gente que parece até um abanador, né? Chega assim, Sim. Olhou assim, bateu aqui o seu cílio. Sim. Então vamos lá. R$2 ou uma extensão de cílios? R$2, com certeza, sem dúvida. Obrigada. Porque não tem como, assim, pra mim, né? No meu ver. Fala um pouquinho qual os malefícios em si da extensão de cílio. O que é que pode causar no nosso olho, né? Eu, pessoalmente, eu não acho bonito. Então, eu não faria porque eu não acho bonito. Primeira coisa. Né? Estética eu já não gosto. Mas vamos falar sobre a parte de saúde, né? Eu acredito que eu já atendi muitos pacientes que fazem extensão de cílios e vêm com queimaduras na córnea, que a gente chama de abrasão na córnea. Um exemplo eu vou dar pra vocês. Eu tava, na época que eu fazia plantão de oftalmologia, chegou uma jovem, uns 22 anos, veio com o olho muito vermelho. Meu olho tá muito vermelho, eu não consigo abrir na claridade, tô com muita dor. E eu vi os cílios, né, logo. Eu falei, quando você botou esses cílios? Algumas horas atrás, eu falei, tá bom, eu olhei, você tem uma queimadura na córnea, isso provavelmente está relacionado com a sua extensão de cílios e tudo. E ela usava lente de contato. Foi antes do carnaval, 2 dias antes do carnaval. Você vai ter que ficar sem usar lente de contato, vai usar um colírio antibiótico que eu vou te passar. Vai passar 7 dias sem usar lente de contato. E eu lembro que ela falou, mas 7 dias sem usar lente de contato, eu vou pro carnaval, eu botei esses cílios pra ir pro carnaval. Eu não posso botar óculos em cima desses cílios. Eu falei, mas minha querida, você vai arriscar seu olho. Não, doutora, por favor, minha querida, você que sabe, então. A minha sugestão é essa. É o colírio, É o colírio. E não usar lente de contato. Mas, então, assim, a gente atende paciente com úlcera de córnea, a gente atende paciente que já tem uma tendência para ter caspinha nos cílios e quando bota esses cílios, esses alongamentos, ter ainda mais. A blefarite, né? Piora. Blefarite. Então, você imagina, aqueles cílios que a gente cola pra ir, às vezes, pra uma festa, uma coisa é você colar um dia e tirar e limpar bem, mas você ficar com isso por dias. Então, não é natural, não tem como dizer que não vai agredir, né? Mas Sim. Aí vai ficar da responsabilidade de cada pessoa decidir, né? Pesar o risco-benefício. Cada um com cada qual, né? Seus objetivos. Doutora, e a senhora prefere R$2 ou uma MIGS? MIGS, com certeza. Com certeza. Dessa vez o saldo dela não aumentou. Não aumentou. Vamos lá. Então, vamos ver se o saldo dela vai aumentar agora. R$2 ou um óculos de sol de qualidade duvidosa comprado na praia? R$2, com certeza. Eu falo para meus pacientes,
Melhor não usar. Tá enchendo o bolso. Enchendo o bolso aqui, ó. Riquinha. Eu falo para meus pacientes, é melhor você não usar um óculos que não tenha proteção UV do que você usar, porque você vai... Quando você usa algo escuro, a sua pupila dilata. Então, os raios, eles entram com mais facilidade, né? Dentro do seu olho e chegam na retina com mais facilidade. Sem a proteção, você tá ali dando de graça ali seu olho ali para ter não uma lesão assim, não é que vai causar uma lesão rápida, mas a longo prazo pode sim danificar a retina. Às vezes as pessoas nem pensam, nossa, que é a estética, a beleza e tal. Eu sempre falo para meus pacientes, use óculos escuros. Bom, não é comprado na rua, assim, é em loja, por favor. A conversa tá tão boa que tá passando rápido, né? Muito rápido. Já muito rápido. Doutora, R$2 ou uma consulta com a doutora Tiziana Francesca? Essa daqui deveria ser... Eu saio daqui já marcando, né? Consulta. Eu tô aqui, né? A gente tem que acreditar na gente mesmo, tem que ser consulta. E pra você, Bianca? Pra mim, claro. Doutora, e a senhora prefere R$2 ou a cirurgia da mudança da cor dos olhos? R$2, com certeza. Gente, essa questão dessa cirurgia de mudança de cor dos olhos, né? Hoje em dia a gente vê até que viralizou no Instagram uma cirurgia que praticamente você faz uma tatuagem na córnea. Você injeta um pigmento na córnea. A córnea é como se fosse o vidro do relógio, que é para ser transparente. Para ser transparente justamente pra gente poder enxergar bem, né? Então, essa cirurgia que muda a cor da córnea, ela injeta pigmento na área que era para ser transparente. Só que na área que não é a área do meio, que geralmente a área que a gente enxerga é a área do meio. Porém, é um órgão nobre, né? Assim, eu nunca indicaria fazer essa cirurgia. Tem outro tipo de cirurgia, que é para trocar os olhos, que você coloca uma prótese de íris colorida. E lá no Canadá mesmo, eu fiz várias cirurgias para tirar essa prótese de íris. E aí o paciente ainda desenvolveu glaucoma por conta dessa prótese de íris. Ainda tive que fazer uma cirurgia de glaucoma nesses pacientes. Então, muito arriscado. Eu acho que talvez um dia a gente tenha algo seguro. Tem um laser que vem por aí, que é um laser que você faz várias sessões que vai despigmentando a íris, tá? Então, tá em fase de estudos. Talvez seja uma opção mais segura, mas ainda tá em fase de estudos. Sim. Ó, eu não tô enrolando não, viu, doutora? Eu sei que a senhora... O saldo vai aumentar. Vocês viram, eu não tô enrolando. Então, vamos lá. R$2 ou uso indiscriminado de colírio com corticoide? Com certeza R$2. Com certeza. Gente, porque foi liso, ó. Porque o uso indiscriminado de corticoide, ele pode levar ao glaucoma e catarata, né? Eu tenho um paciente que, inclusive, ele é médico. E ele tinha muita rinite alérgica, usava muito corticoide indiscriminado e desenvolveu tanto uma catarata precoce quanto um glaucoma, um paciente muito jovem. E um glaucoma avançado. E eu perguntei isso, sabe? Porque, às vezes, mãe, assim, que vem do interior, sabe? A mãe é aquela do interior bem raiz. Pega qualquer colírio aqui, qualquer coisa, taca no olho. Eu tenho até medo, sério, eu tenho até medo de eu não ver e chegar lá e pingou já. E tanto é que quando eu prescrevo corticoide para meus pacientes, eu falo, olha, na receita tem por 5 dias e parar. Mas eu falo, olha, esse é o colírio, ele vai resolver os seus problemas, mas quando você tiver isso de novo, não é para você comprar por conta própria, só é para usar quando ele passar, porque pode aumentar a pressão, né? Eu atendi até uma criança que tinha, se não me engano, 12, 13 anos, que veio para a urgência com muita dor no olho. Reclamava de dor. Tinha passado em outro serviço e não tinha sido dado importância à queixa da criança, porque achava que criança nunca ia estar com a pressão do olho alta. Eu falei, gente, vamos medir a pressão da criança. Criança com a pressão de 50, a pressão normal do olho é 21. Você imagina, uma pressão muito alta. E eu comecei colírios para glaucoma, parei o corticoide, ela estava usando corticoide, colírio de corticoide, depois a gente viu que quando a gente parou o corticoide, a pressão normalizou, mesmo sem colírio de glaucoma. Então, foi uma pressão elevada por conta de corticoide. Qual a fisiologia dele aumentar? Tipo, porque ele contrai a pupila? Não, ele vai agir na parte da malha trabecular. Justamente a gente volta ali pro ralo do olho. Então vai agir ali no escoamento e vai fazer com que essa pressão do olho aumente. Ah, sim, entendi. Rica, viu a nossa entrevista aqui? Estamos aprendendo bastante e isso é bom pra gente. Aí, assim, a última pergunta... Gente, vamos torcer aí pra ela. Não posso escolher R$2. Que tanto acabou como essa
essa aqui Aceito o Pix. R$2 ouvindo o podcast, tá no Gene. Ouvir o podcast, claro. Sem dúvidas, claro. Com certeza. Que maravilha, então, doutora. Que bom tê-la aqui. Aí eu tenho uma pergunta que eu acho que é a mais importante do nosso encontro. Eu acho que assim, a mais importante, eu acho que a que todo mundo aqui tá esperando ouvir. Qual é a mensagem que a senhora deixa para nós, estudantes, durante a caminhada? Eu acredito que uma das mensagens, e que eu tento me lembrar disso todo dia, é dê valor a cada conquista que vocês têm. Aproveitem cada conquista, sabe? Que às vezes a gente, nos dias de hoje, a gente tá aqui, eu pelo menos eu sou assim. Acabei de publicar, eu já tô pensando o que eu vou fazer depois. Eu tô sempre pensando no que eu vou pensar. Eu tô tomando banho pensando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu tô dirigindo, eu tô pensando, como que eu posso fazer diferente? E às vezes eu não paro pra aproveitar as minhas conquistas. E talvez isso até me deixa com os pés no chão, né? Talvez, porque você fica ali sempre pensando como melhorar. Mas é isso, ter paciência, aproveitar cada conquista, diminuir a ansiedade. Acho que hoje em dia o jovem de hoje está muito ansioso, já está pensando, meu Deus, eu não vou ser bom. Eu acho que tem essa questão da autossabotagem, né? Tem que ter muito cuidado, principalmente mulheres. O homem, ele tem a tendência de se vender mais do que, às vezes, que ele é. E a mulher, às vezes, tem a tendência de se vender menos, né? Então, eu diria que isso. E o outro ponto que eu já tinha tocado aqui, né, no podcast, mas faça algo a mais. Se você fizer o que todo mundo faz, por que você vai ser diferente? Por que você vai se destacar? Não vai? A não ser que você seja gênio, né? Mas faça o algo a mais e tenha perseverança. Para mim, eu acredito que o que me diferencia de algumas das pessoas é a perseverança. E ali saber... E eu também gosto muito de investir o meu tempo no que eu acho que vai me trazer algum retorno. Retorno, nem sempre a gente pode falar de retorno de você sentir prazer em trabalhar com aquilo. Pode ser... Tem vários tipos de retorno, né? Mas eu acredito que algo que eu acho que vai acrescentar na minha carreira. Sim. Grata, Tis, Por esse encontro. Acho que foi muito enriquecedor mesmo. É um assunto muito interessante, né? A sua carreira, a sua profissão dá um gás, assim, um estímulo pra gente realmente buscar coisas diferentes, coisas novas. E como você falou, buscar o diferente pra se destacar, né? Acho muito, muito importante. Sim. Muito obrigada por esse momento. Eu que agradeço. Também sou bem grata. A gente tá no sexto episódio. Espero contar com a senhora e outros senhoras. Eu quero sim. De senhora. Não é? Eu tô assim, senhora, tá bom. Então já. Eu fico me dividindo entre chamar doutora, Tice e senhora. Pode chamar de você, Pronto. A gente espera que a gente possa nos encontrar outras vezes, que a senhora possa voltar, que a gente possa evoluir no nosso projeto. Com certeza. Grata mesmo pela sua presença aqui. Foi muito grandiosa. E muito obrigada. Parabéns de novo para vocês pela iniciativa. Espero que a gente se veja em breve. Ou no meu consultório, para consulta, ou no próximo episódio de podcast. A gente trouxe um presentinho, assim, é só um mimo pra você obrigada. Lembrar que a gente... Pra lembrar muito obrigada. Posso abrir agora? Pode. Vamos ver. A gente vai lá no seu momento de lazer. Vai ser a lembrança desse podcast muito especial. Um pouquinho. Vamos ver aqui. Tá bem fechado. Ainda tá bem fechado. No momento que você não consegue abrir. Será que vai dar certo aqui? Vamos ver se eu sou uma boa cirurgiã. Se eu consigo desatar esses nós. Tem tarefas que são mais difíceis que cirurgia, né? E aí, com certeza. Deu certo. Tá dando certo. Ai, que lindo! Deixa eu ver o que tem seu escrito. Momento de lazer. Calma aí. Gente, é embalado, né? Tem esse negócio aqui. Tá mais difícil que operar, hein? Vou te dizer. Que lindo. Um olhar nunca é só um olhar. Ai,
Adorei. Muito obrigada, gente. Pra ela que Lindo. cuida dos olhares, né, Ai, gente? sabe, eu vou levar pra minha clínica e vou beber água nesse copo. Muito bem. Talvez vinho, mas não na minha clínica, né? Mas água enquanto eu estou atendendo meus pacientes. Ótimo, excelente. Obrigada, gente. Vai lá e muito bota a fofo. gente lá e marca a gente. Lindo, adorei muito. Ai, que bom. Pois tá, Tícia, obrigada. mais uma Obrigada, vez. gente. Esse foi o 6º episódio do Tá no Pod. Tá no cast. Tá no no Gene. Gene.